paz esteja com todos, caros ouvintes e acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou Samuel Cordeiro e estamos aqui hoje, para estudarmos juntos o derramamento da primeira taça, profecia essa, que está nos descrita no livro do Apocalipse, capítulo 16. Isso para seguirmos nossa sequência de estudos, sobre as profecias do livro do Apocalipse, que principalmente quando numera 7, de 1 a 7, como é o caso das taças, ela vai trazer uma sequência cronológica, temporal dentro da história aí do homem. Então, para entendermos o que a profecia nos diz, é bem importante lembrarmos de toda a figura profética que já estudamos até aqui, tudo aquilo que já foi falado, porque essas figuras aparecerão aqui também, conforme o padrão bíblico, para que facilite e também agilize o entendimento. Não que haja pressa, mas sim que ajuda bastante a compreendermos cada menção e o que significa essas menções proféticas dentro do contexto da profecia. Bom, vamos iniciar com a leitura, Apocalipse capítulo 16, verso 1 e 2, que nos diz assim: Eu ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então essa é a primeira profecia que vamos estudar aqui, a primeira taça, o derramamento da primeira taça, que apesar de ser apenas um versículo, o 2 desse capítulo que estamos vendo aqui, nos traz um marco bem importante no nosso mundo, que é utilizado, é base do conhecimento até os dias de hoje. Logo nós vamos estudar o que ocasionou a consequência do derramamento da primeira taça. E para entendermos o que significa, o que a mensagem quer dizer, vamos ter que interpretar passo a passo essa profecia, com cuidado, seguindo os detalhes ali, principalmente as figuras proféticas. Então vamos a elas, E primeiro, aqui, e foi o primeiro, ou seja, o primeiro anjo, a primeira taça, e derramou a sua taça sobre a terra. Então aqui nós damos uma pausa, para entender o que está querendo dizer. A taça, em si, e o derramou, é a praga e a consequência de Deus, Isso é bem tranquilo de a gente compreender. O que nós temos que entender aqui é a questão que diz sobre a terra. É muito interessante, fascinante acreditar que um anjo literal vai pegar uma taça e derramar uma grande praga e toda a terra, todo mundo vai sofrer com ela, vai ter uma chaga ali em seu corpo, vai apodrecer através dessa taça. É uma coisa bem apocalíptica para quem gosta de ficção, do sobrenatural, e é bem importante, traz muita curiosidade. Mas nós sabemos que na Bíblia não é bem assim que as coisas funcionam, Se nós formos sinceros em estudar as Escrituras e cada figura nós buscarmos o entendimento somente nas Escrituras, sem exteriorizar o conhecimento com relação a elas, sem fantasiar, nós vemos que não se trata nada disso, que é uma figuração sobre algo que já ocorreu. Então, como nós falamos aqui, durante todo o estudo do livro do Apocalipse, nós cremos aqui na visão historicista, porque faz mais sentido acreditar que desde que o livro foi escrito já iniciou-se o cumprimento dele, e não que ele vai iniciar, as profecias vão se iniciar a partir do momento que nós conhecemos. Então é bem importante nós termos isso em mente. Então quando aqui fala que o anjo derrubou a taça sobre a terra, ele está falando que essa praga seria uma determinada força política, o dominante. Como já estudamos anteriormente, o mar são povos, e a terra, que surge dentro do mar conforme a criação. Isso nós podemos entender bem lá lendo Gênesis 1, que era um mar, e Deus disse para aparecer a porção seca, ela apareceu dentro do mar. Então, na palavra profética nós entendemos que quando existia povos, a partir do momento que aparecia a terra, era que se formava algo novo, dentre os povos. E em profecia, quando nós entendemos isso, é que dentre vários povos se formam novas forças políticas, novas organizações. Por exemplo, o povo de Israel. O povo de Israel ele surgiu dentre os povos, ali através primeiro com Abraão, depois ali chegando a Jacó, tiveram seu reino, assim como outros povos, amonitas
e tantos outros ali, os filisteus. Então eles se organizaram dentre os povos, né, por causa de suas descendências, suas crenças, a proximidade que tinham, né, o mesmo ideal. Vários fatores determinam isso. Então aqui na profecia, a terra significa isso, uma força política, uma força específica. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que esse anjo ele derramou sobre uma nação, um povo específico, sobre uma organização política específica, tá? Se tivesse falando sobre o mar, que inclusive vai ser o tema aí da próxima taça, né, que essa praga vai se estender ao mar, ou seja, a todo mundo. Mas por enquanto aqui a primeira taça é somente um lugar específico, né, chamada ali na profecia de terra. Entendendo isso, né, vamos seguir a profecia que diz assim: Efesse uma chaga má e maligna. Então, o anjo derramou essa praga sobre essa nação específica, que logo a gente vai descobrir. E quando isso aconteceu, né, surgiu uma chaga má e maligna nos homens. Então, vamos agora entender essa parte aqui do que a profecia está querendo dizer com chaga má e maligna. Então, a chaga nós sabemos, né, literalmente, que é uma consequência ali na pele, devido a uma podridão, a um ferimento, né, uma úlcera talvez. Isso na parte literal, né? Porém, se nós estamos entendendo até aqui, né, o que o Apocalipse quer dizer, nós sabemos que isso não é literal. Então não é algo que vai cair nesse povo e vai deixar eles todos machucados, a visão ali dos homens, né, que vai ser algo físico. E para nós entendermos o que quer dizer, como eu sempre digo, a nossa única base tem que ser as Escrituras. Figura profética só se estuda dentro da Escritura, tá? Não podemos ir além disso. Para as profecias, a única coisa que é extra-escritura é somente a história, porque é o que aconteceu, né? São fatos. Então, a profecia ela harmoniza o estudo das escrituras e os fatos históricos. E, sendo assim, nós vamos agora procurar na escritura o que pode significar uma chaga. E, analisando as escrituras com cuidado, nós chegamos no profeta Isaías, que Deus falou muito, né, através desse profeta. E por ser um profeta já nos ajuda bastante a entender, né, que ele tem, as palavras de Deus através de Isaías tem muita relevância para quem quer estudar as profecias. E uma dessas profecias, no capítulo 1 de Isaías, a partir do verso 2, ele nos traz algo interessante com relação às chagas, né? Então vamos à leitura. Isaías 1, a partir do verso 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor e blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que serias ainda castigados, se mais vós se rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Então essa é a profecia que eu queria ler aqui para todos, para que possamos pegar aqui os detalhes que vai nos ajudar no entendimento lá do estudo das taças. Primeira coisa é entender aqui o contexto em que Deus ele está falando uma profecia contra o povo de Israel, que eles não o conheciam, ou seja, né, eles esqueceram dos mandamentos de Deus. Para você não ter conhecimento, para você não ter conhecimento mais de Deus, né, para você abandonar Deus, é a partir do momento que você deixa de obedecer aquilo que Ele mandou. E justamente isso é justificado aqui no verso 4, que diz: nação pecadora. O pecado, né, como o apóstolo Paulo bem nos ensinou, é a transgressão da lei. Está lá em Romanos, né, muito fala sobre isso, o pecado é transgressão da lei. O povo carregado de iniquidade, e nós sabemos que iniquidade é o pecado, ou seja, transgressão da lei também. Descendência de malfeitores, o que torna malfeitor também é a transgressão da lei. Filhos corruptores, se corromper, né, mais uma vez fazendo clara referência à transgressão da lei. Deixaram o Senhor, ou seja, né, abandonaram sua lei, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Porque ainda sereis castigados, se ainda mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Então nós entendemos aqui, né, parando um pouco nessa leitura, que o castigo de Deus ali, a palavra mal que esses homens receberam através do profeta Isaías, é justamente porque eles abandonaram os preceitos e as leis de Deus. Porque a partir do momento, né, que Deus chama de nação pecadora, carregada de iniquidade, filhos corruptores,
deixar o Senhor, ou seja, ele está dizendo que eles abandonaram a sua lei. E quem conhece a história de Israel, né, sabe muito bem o contexto aqui que se encaixa essas palavras através do profeta Isaías, né? E quão grave foram as consequências dessa desobediência, principalmente através da idolatria, né, transgressão ali dos primeiros mandamentos. Então, quando Deus fala isso, ele faz uma figuração bem interessante, ó. Ele diz assim no verso 6: Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Então aqui, Deus está falando, né, que essa desobediência, na visão dele, né, para ele, tornava esses homens podres, que não teriam coisas sãs, que eram inchados, chagas podres não exprimidas. É claro, isso não é literal. Esses homens, para quem o profeta Isaías estava falando, eles não eram assim, literalmente falando, eles não estavam ali podres de chagas. Eles simplesmente não obedeciam mais às ordens de Deus. E para Deus isso era como uma chaga podre, não exprimida. E isso porque eles mudaram, né, ali a sua crença e começaram a praticar o pecado da idolatria. Então, o que a gente tira daqui de importante? A partir do momento que surge que surge algo, uma crença ou a troca, né, da crença original por outra, algo que bata de frente com a crença original de Deus, por exemplo, Deus fala para ter somente Ele como Deus, e aqui os israelitas estavam adorando outros deuses. Né? Então isso já é o contrário da lei de Deus, é uma lei, uma crença que ela é pagã. E isso o que para Deus ocasionava nos israelitas? Para eles era como se eles estivessem cobertos de chagas podres, não exprimidas, mas claro, reforçando aqui não de forma literal. Então o que a gente começa a entender aqui? Voltando aqui para o livro do Apocalipse, que quando o anjo derrama essa taça na terra, e isso ocasiona uma chaga má e maligna, o profeta que ele está falando que quando esse anjo derramou esse algo, isso se tratava de de um pensamento, ou seja, de uma crença que iria totalmente contra a crença de Deus, tá? E também contra a crença dessa nação que está especificada como terra. Então vou falar aqui mais uma vez para ficar bem claro. Como essa praga ela é sobre a terra, ou seja, sobre essa nação, então essa chaga ela bateria de frente contra a crença dessa nação que é terra, por isso ela é má. E além disso, ela também bateria de frente com a crença nos preceitos de Deus, ou seja, ela é maligna também, tá? E para concluir isso, né, e confirmar essa interpretação da figuração bíblica, nós vamos ler aqui agora 2 Timóteo 2, que é o 2 Timóteo 2, capítulo 2, a partir do verso, deixa eu só localizar aqui. Aqui a partir do verso 16, olha o que diz aqui. Mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses roerá como granguena, entre os quais estão Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita. Perverteram alguns a fé. Então, o que nós aprendemos aqui? Que quando Emineu e Fileto eles pregavam que a ressurreição já era feita, o que nós sabemos que ela é contra a crença bíblica que nós aguardamos, né, a ressurreição dos santos. Então, essa palavra deles ruía como granguena, ou seja, ela corroía a pele, né, digamos assim, não de forma literal. Então aqui é bem importante nós sabermos disso, porque quando nós pesquisamos aqui o significado da palavra granguena no Google, ele nos diz assim, ó: morte e putrefação de tecidos de qualquer parte do organismo. Ou seja, a granguena é algo bem parecido com chaga, tá? Então ali é questão de tradução, né? Mas se tivesse escrito chaga ali também, não seria problema nenhum. Então o que nós confirmamos aqui? Que realmente é algo que é uma chaga, né? Ele em palavra profética significa começar a crer, né, em algo que vá contra os preceitos de Deus, confirmando o que falamos aqui. Então a partir do momento que o anjo derrama a taça sobre a terra, ele está derramando ali uma crença que ela é má, porque ela vai contra o que essa terra, né, essa nação crê, e ela é maligna também, porque ela é contra Deus, contra os preceitos de Deus também, ó. Isso está escrito nesse versículo 2 aqui, ó, conforme eu estou marcando aqui para vocês. E para nós sabermos que nação era essa, nós precisamos entender essas seguintes palavras aqui, ó: nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam sua imagem. Ou seja, agora está muito claro em que nação seria, né? Os homens que tinham o sinal da besta e adoravam sua imagem, se trata aqui dos homens, né, que criam e exerciam ali a profissão de fé do Império Romano, que sabemos, né, que predominou aí
durante 1260 anos, conforme outras profecias que já falamos aqui. Então, resumindo, né, o anjo derramou sobre Roma, que no caso é a terra, fez-se uma chaga mais maligna, ou seja, surgiu contra Roma uma crença que ela batia de frente contra os preceitos romanos e ainda assim era contra os mandamentos de Deus. Nos homens que tinham, né, o sinal e adoravam a besta, concluindo aqui, confirmando, né, essa é a pista que Deus nos dá para saber que está falando de Roma. Então, agora nós temos todos os dados em mãos que nos permitem descobrir o que seria, né, essa chaga, procurando na história. Então, a partir do momento que nós sabemos que dentro do Império Romano surgiu uma crença que iniciou ali a sua ruína e que era contra eles e também não era os mandamentos de Deus, é muito fácil nós logo concluirmos que se trata do iluminismo, tá? Olha aqui, ó, qual é o ideal do iluminismo? O iluminismo, chamado do século das luzes, o iluminismo trouxe ideias voltadas à razão para deslegitimar o modelo do Estado predominante na época. Seu ideal era defender a liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e afastamento entre a Igreja e o Estado. Então, quando surge o iluminismo, toda aquela ideia de que a igreja predomina, que a igreja tem a verdade, que tudo depende da religião, ela começa a ir por água abaixo. Porque o iluminismo, né, é chamado ali, né, o iluminismo ele tem por objetivo trabalhar com a razão, né, e com a justiça. Tem até seu lema, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Então esse preceito ele se encaixa aqui com uma chaga, porque foi justamente esse que bateu de frente com a crença romana. E não só isso, né? Vários ideais batiam de frente com a crença romana na época, mas o iluminismo foi aquele que iniciou a ruína do Império Romano e de todo o seu poder. Isso porque, né, justamente ele surgiu, como podemos ver aqui, ó, entre os séculos 7 e 8, perdão, 17 e o século 18, justamente no final de domínio ali do Império Romano sobre a Igreja de Deus. Para quem estuda as profecias está por dentro disso já. Então, como essa crença surgiu da metade para o final do domínio romano, nós podemos facilmente caracterizá-la como a primeira chaga. Isso porque, né, ela era contra os preceitos romanos, como eu já falei aqui, e além disso, ainda assim ela não preenchia os ideais de Deus, né? Porque a partir do momento que você tem a razão somente por verdade, você acaba ignorando a fé, né? E tanto é que durante a Revolução Francesa, que foi ocasionada pelo ideal iluminista, até foi criada a deusa da razão, né? Então eles excluíram Deus, não precisavam mais de Deus, né? Então eles tinham a deusa da razão, que a razão ela ditava tudo, né? Tudo precisava ter uma razão. E nós sabemos que a fé, né, é justamente ao contrário, a fé é crer naquilo que não se vê, né? Então o iluminismo tanto ele ia contra os preceitos católicos na época, quanto também ainda ele não concordava com a crença em Deus conforme a Igreja de Deus prega, apesar de ele ter revolucionado a época e ainda ter uma base forte de ensino até os nossos dias, né? Em todo o ensino médio aí, creio que a partir aí da quinta série é estudado o iluminismo, né? Então é algo muito forte ainda, né, dentro do nosso mundo, que mostra também a importância que teve essa taça dentro da história da humanidade, né? E nós podemos concluir com isso, né, o derramamento da primeira taça, que dá o pontapé inicial para a queda ali do Império Romano na sua dominância total. Tanto é que chegando lá na última taça, né, aí já vai chegar ali o reino de Deus, né, a gente vai ler mais para frente. Mas a queda desse império, né, através desse preceito iluminista começa aqui, ó. E foi o primeiro anjo e derramou a taça sobre a terra, né? Então derramou sobre Roma o iluminismo, né, chega a mais maligna, que não agradava nem a Roma nem a Deus. E os homens, né, que tinham o sinal da besta, aqueles que adoravam, apoiavam ali a Igreja Católica na época. Então, o conteúdo é bem simples, né? Entendendo as figuras proféticas se torna fácil e dá para se ter certeza que se trata do iluminismo mesmo, né? Que essa crença, né, essa chaga, ela feriria o Império Romano, né? Ou seja, assim como a idolatria feriu os israelitas lá em lá em Isaías I, e assim como a nova crença que Emineu e Fileto pregavam aqui para a Igreja apostólica, da mesma forma a chaga, né, o iluminismo agiria contra as razões da terra, que seria Roma, né? E ainda assim ela também era maligna perante os olhos de Deus, porque ela não atendia os mandamentos de Deus. Então, que fique, né, bem
que possa ter ficado de fácil entendimento o que eu falei aqui, né? E não podemos confundir a chaga, né, contra preceito somente contra Deus nessa profecia, né? Eu reforço aqui, como a praga ela é para a terra, ou seja, para uma nação específica, então essa chaga má e maligna ela tem que ser contra os ideais dessa terra, tá? Desse povo que está especificado aqui na profecia. Então esses detalhes aqui como terra nos ajuda a entender, né? Por exemplo, se não tivesse terra aqui e fizesse somente uma chaga má e maligna nos homens, se fosse só isso aqui a profecia, ó, foi o primeiro anjo, foi o primeiro e derramou sua taça e fez-se chaga má e maligna nos homens. Se fosse só isso, nós podíamos crer aqui, né, que foi sim somente um ideal que surgiu contra Deus. Mas quando ele denomina terra e que ela afetaria os homens que tinham o sinal da besta e adoravam sua imagem, então agora ela direciona, né, essa crença contra os homens de Roma, tá? Que fique bem claro isso aí para nós podermos entender o restante da profecia, né, no próximo estudo aí da segunda taça. Mas é isso que eu queria passar para todos, né? Qualquer dúvida, estou à disposição. Entre em contato conosco, né? Meu e-mail samuelsantoscordeiro@hotmail.com. Mande mensagem, converse conosco, né? Nós podemos estudar tanto essa quanto outras profecias aí com mais detalhes, com mais calma, né? Agradeço a todos que acompanharam o estudo, né? Que possa ser de bom proveito. Ajude a divulgar a palavra de Deus, os ensinamentos da Bíblia, né? Para que possamos despertar nesses últimos dias e para que não possamos esperar que o livro de Apocalipse comece a se cumprir aí nesses tempos que vivemos, né? E não pegue tantas pessoas aí de surpresa, que possamos passar essa mensagem que a Igreja de Deus nos tem ensinado, né? Bom, é isso, que a paz esteja com todos e até o próximo estudo.